quanto tempo faz, né? Dei uma sumida aqui do canal, mas estou de volta e agora eu espero que para ficar. Vamos continuar nossa aula sobre carboidratos, né? Falamos sobre a importância dos carboidratos na última aula, que foi no dia 20 de agosto. Tem um tempinho já, né? Desde agosto para cá, muitas coisas aconteceram, muitos conhecimentos foram adicionados e muita coisa foi atualizada. Então, eu queria começar a aula de hoje relembrando um pouquinho o que nós já falamos sobre os carboidratos. Lembrando que os carboidratos são moléculas, macromoléculas bioquímicas muito importantes para a produção de energia, principalmente para a produção de energia celular, para que a célula possa funcionar. Se uma célula está funcionando, significa que o tecido irá funcionar, que o órgão irá funcionar, assim o organismo irá funcionar de forma adequada. Então, algumas das funções que nós temos dos carboidratos, né, que nós já vimos, que está na aula anterior a esta aula aqui no nosso canal, é a função de reserva dos carboidratos. Então, nós encontramos reservas no amido, tá? Então, onde eu encontro amido? Encontro amido nos vegetais e algas. Então, encontro esse material de reserva aí de carboidrato, tá? Então, toda vez que a planta produz, né, que o ser autotrófico produz carboidrato, ele armazena parte desse carboidrato que ele produziu, além de consumir também parte desse carboidrato. E nos animais, nós encontramos em forma de glicogênio. O glicogênio ele é armazenado na nossa musculatura, no nosso fígado, tá? Assim também como é encontrado nos fungos, nós encontramos então a presença de glicogênio. É algo que nós temos em comum. Claro que o fungo ele tem uma estrutura corporal diferente da estrutura corporal dos animais, tá? Porque fungo não tem músculo, fungo não tem fígado, ok? Então ele tem uma outra forma de armazenamento, né? Desculpa, desses macronutrientes, beleza? Então, tanto o amido quanto o glicogênio são moléculas grandes, moléculas de reserva, moléculas que vão estar aderidos aos tecidos para que toda vez que um ser vivo ele precise de energia e ele não tem esse aporte de energia através da nutrição, ele recorra então a essa energia que está armazenada. Então nem tudo que eu ganho eu gasto. Parte do que eu ganhei eu armazenei e parte então eu vou deixar armazenado para usar só quando for caso de necessidade, que é o caso do amido e do glicogênio. Também podemos encontrar aí carboidratos em estruturas fisiológicas, tá? Estruturas de comunicação, estruturas de formação da própria célula, ok? Então, por exemplo, nos vegetais e algas nós encontramos parede celular. A celulose é um polissacarídeo, é um carboidrato que compõe então a parede celular dos carboidratos, das plantas, perdão. E é muito importante essa constituição da parede celular das plantas a partir da celulose, então, tá? Porque é a celulose que vai dar firmeza à parede celular, é que vai dar formato à célula vegetal, por exemplo. Também encontramos aí carboidratos como glicoproteínas, que são a união de carboidratos com proteínas que vão ser comunicadores, que permitem a comunicação de uma célula com a outra, ou de uma molécula externa com a célula. Por exemplo, hoje, 2021, nós estamos vivendo ainda, né, a pandemia do coronavírus. O vírus ele tem no seu capsídeo, e se você voltar em algumas aulas, aí a minha primeira aula do canal é uma aula falando sobre vírus, você vai ver que os vírus eles possuem sinalizadores em seu capsídeo, em sua cápsula de proteína, que se comunicam com a célula. Esses capsídeos, então, são glicoproteínas que se ligam às glicoproteínas presentes na membrana celular da célula que vai ser parasitada pelo vírus, por exemplo. Quando as células musculares ou as células nervosas do nosso corpo elas querem se comunicar, o que elas fazem? Elas
se ligam através dessas glicoproteínas e elas se reconhecem, tá? Então é um mecanismo aí muito importante. Mas o que eu quero falar hoje para vocês é algo que deixa o pessoal da saúde, o pessoal que está estudando para o Enem de cabelo em pé, que é a via metabólica da glicose. É uma via maravilhosa, né? Só que quando a gente abre um livro de bioquímica, quando a gente abre um livro de biologia do ensino médio, a gente vê isso. Cheio de fórmulas, cheio de coisas, cheio de ideias que nos deixam malucos, ok? E aí eu falo para você, calma, isso aqui tem como a gente entender. A primeira ideia, quando a gente fala de via metabólica da glicose, é que a glicose ela precisa entrar na célula. Aqui na imagem eu estou representando a membrana plasmática, tá? Então aqui eu tenho uma bicamada fosfolipídica e aqui a gente tem essa linhazinha que dá continuação a essa membrana plasmática, tá? Para a gente poder imaginar. Fora da célula eu tenho então o que nós chamamos de glicose. Todo carboidrato que eu como, seja um arroz, um pão, uma batata, tá? Ele é processado, ele é digerido, até ele virar uma molécula bem pequena chamada de glicose. A glicose ela vai entrar na célula. Para que ela entre na célula, eu preciso de um hormônio chamado insulina. A insulina é uma chave que chega lá na membrana plasmática, tá? É uma proteína que chega lá na membrana plasmática e fala assim, olha, tem glicose e ela vai entrar para que você possa utilizar para produzir energia. E para que essa glicose entra? Para no final produzir uma moléculazinha chamada de ATP, adenosina trifosfato. O ATP, então, ele fornece energia para a célula. Então existe toda uma cascata de quebra de moléculas para que no final eu tenha uma energia refinada e a célula consiga utilizar essa energia refinada. Tá, e como que acontece esse processo? Esse processo ele pode acontecer de forma anaeróbia ou ele pode acontecer de forma aeróbia. Quando eu digo que ele acontece de forma anaeróbia, eu estou dizendo que ele acontece sem a presença do oxigênio, tá? E geralmente quando ele acontece sem a presença do oxigênio, ele ocorre através de um processo de fermentação. Agora, ele pode acontecer através de um processo aeróbio. E aí eu vou precisar do oxigênio. E quando eu preciso do oxigênio para que isso aconteça, eu tenho um processo chamado de respiração celular. Ambos têm como finalidade produzir ATP. Só que um produz mais, outro produz menos. A nossa célula tem capacidade de realizar os dois processos? Sim. Toda vez que minha célula depende de uma capacidade maior de ATP, de energia, tá? Eu vou produzir então através dessas duas formas. Quais são as duas formas? Através da respiração celular e através então da fermentação. Para que ocorra a respiração celular, eu preciso de uma organela muito importante dentro da célula chamada de mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável então por esse processo de respiração celular. Ela é como se fosse a casa de força, a casa de energia da célula. É ali, na mitocôndria, que o processo é finalizado e o ATP é produzido, tá? Para que ocorra então esse processo de produção de ATP, nós dividimos o processo de quebra da glicose em 3 momentos dentro da célula. Quais são esses momentos? O primeiro momento é chamado de glicólise. Toda vez que eu tiver um processo terminado com a terminação, né, com o final lise, eu estou falando de quebra, tá? Então eu tenho uma glicólise, ou seja, eu tenho uma quebra da glicose. Então glicólise significa quebra da glicose. Onde que acontece esse processo de quebra da glicose? Esse processo acontece no que nós chamamos de citoplasma, que é a parte interna da célula. Então a glicose, ela entra na célula, ok? Em uma reação primária. Para que ela entre na célula, eu vou gastar ATP, eu vou gastar energia, porque eu vou ativar um canal de entrada da célula, ok? Então, para que eu produza energia, eu gasto energia. Olha que interessante. Mas mesmo eu gastando essa energia, o superávit, ou seja, o lucro vai ser maior do que o gasto, tá bom? Então, para a gente entender, eu vou falar de reação 1, reação 2, reação 3, etc.
mas eu não vou detalhar muito porque eu quero que seja um vídeo mais rápido essa aula. Nós temos 10 reações que acontecem durante a glicólise, tá? Até terminar o processo de quebra inicial da glicose. Então, quais são esses 10 processos? Primeiro, eu vou pegar a glicose, ela vai entrar e ela vai ser transformada em uma glicose 6-fosfato. Isso impede que a glicose agora saia da célula, porque antes ela era uma glicose. Depois que ela entrou e depois que ela passou pela primeira reação, ela foi transformada em uma glicose 6-fosfato. Aí, então, essa glicose ela não pode mais sair da célula. Agora a célula vai conseguir utilizá-la, tá bom? E para que isso aconteça, então eu gastei ATP e esse ATP ele sempre volta para a célula em forma de ADP. Antes ele era ATP, o T porque significa 3. Agora ADP, esse Dzinho significa porque agora ele tem 2. 2 o quê? 2 fosfatos ou 3 fosfatos, beleza? E o meu objetivo é sempre produzir 3 fosfatos ali nessa molécula. Depois eu tenho outra reação, onde eu tenho uma quebra e eu transformo essa glicose em uma frutose 6-fosfato. Depois eu tenho uma terceira reação, onde eu vou transformar essa frutose em uma frutose 1,6-bifosfato e por aí vai. E vou gastando ATP e vou liberando ADP, tá vendo? Sempre chega ATP e volta para a célula em forma de ADP. E o processo vai continuando, ok? E vou transformando ele em um gliceraldeído, 3-fosfato. Depois eu tenho uma quinta reação, onde eu vou transformar ele em um gliceraldeído 3-fosfato apenas. Essas 5 primeiras reações são reações de preparação. E aí depois eu vou para as 5 finais reações, onde são reações onde eu vou transformar a minha molécula, ok? Veja, são 10 reações iniciais, onde eu vou transformar a minha molécula numa molécula final que eu chamo de piruvato, ou ácido pirúvico. Então eu passo por essas 10 reações para produzir o piruvato, o ácido pirúvico. Então eu comecei com a glicose, passei por cada uma dessas reações, 5 reações primárias e 5 reações secundárias. Tudo isso aconteceu no citoplasma, tudo isso aconteceu sem a presença do oxigênio. Esse processo é um processo anaeróbio, que aconteceu até agora, tá? Então, eu preciso transformar a glicose em uma molécula chamada de piruvato ou ácido pirúvico, ok? Esse piruvato, ele vai ser transformado em uma molécula chamada de acetilcolina A ou acetil-CoA, tá? Ele pode ser utilizado no citoplasma do que nós chamamos de via anaeróbia. E aí, então, a molécula ela não vai utilizar oxigênio, e eu falei para você que quando ela não utiliza oxigênio, ela faz um processo de fermentação. Essa fermentação, no nosso caso, ela pode ser lática, ok? Onde produz o ácido lático. Ela pode ser uma fermentação alcoólica, que também acontece nas nossas células, tá? Então a gente também produz o processo de fermentação alcoólica. Ou ela pode ser uma fermentação séptica, tá? Onde ela vai produzir o álcool asséptico. Uma coisa, do processo de fermentação, eu sempre vou produzir apenas 2 ATPs. Então, cada glicose que produziu um acetil-CoA vai produzir apenas 2 ATPs, ok? Tá. Agora, eu posso ter a via respiratória. Essa via respiratória, ela vai utilizar mais moléculas de ADP, certo? Então o ADP vai ser utilizado. Olha que maluquice que vem aqui agora. Mas olha o que eu quero que você entenda. Dentro da mitocôndria, que ocorre a via aeróbia, a gente vai ter um ciclozinho chamado de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, beleza? Isso ocorre dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, que é um meio da mitocôndria, certo? Então acontece o ciclo de Krebs. Ele pega o acetil-CoA e transforma esse acetil-CoA em citrato e por aí vai, até então transformar em moléculas que vão ser utilizadas para a produção de ATP. Tá, é muito nome, é muita coisa. O que eu preciso tirar de importante isso aqui? Durante esse processo aqui, a fermentação a gente já viu. Agora a gente vai ver durante o processo de via aeróbia, que é utilizando o oxigênio. Durante esse processo aqui, moléculas, prótons de hidrogênio são liberados.
Então, toda vez que é quebrado essa molécula aqui em uma molécula menor, prótons de hidrogênio são liberados. Esses prótons são capturados por moléculas que vamos chamar de táxis de prótons de hidrogênio, tá? Que são as moléculas chamadas de NAD e FAD, tá? Então, decore esse nome, NAD e FAD. O NAD e o FAD, eles se ligam ao hidrogênio, produzindo então o que nós chamamos de NADH ou FADH. E eles levam esse FAD, né? E o NAD, eles levam esse hidrogênio lá para a mitocôndria. Então, durante todo o processo de ciclo de Krebs e durante toda a glicólise, eu estou liberando moléculas de hidrogênio. Essas moléculas de hidrogênio são levadas para a crista mitocondrial. Na crista mitocondrial, existe uma estrutura chamada de cadeia respiratória ou cadeia produtora de elétrons, certo? Ao final dessa cadeia, esses elétrons de hidrogênio eles vão passando por proteínas e gerando uma cascata de liberação de energia, até pegar esse ADP que sobrou e juntá-lo a outro fosfato, produzindo a molécula de ATP. Para que isso aconteça, a mitocôndria ela precisa de quê? Ela precisa de oxigênio, tá? Então o oxigênio ele vai ser utilizado aqui. Então, de onde que veio esse oxigênio que nós utilizamos para que a mitocôndria utilize e produza esse ATP? Veio da respiração. Então, veja, a glicose veio da alimentação. Então, o sistema digestivo preparou a glicose para nós. E o oxigênio veio da respiração. O sistema respiratório ele produziu, né? Então, esse oxigênio capturou esse oxigênio para nós e levou até as células, até os tecidos, até a célula, até chegar na mitocôndria. Por fim, nós utilizamos isso como matéria-prima para produzir ATP. Produzimos no final, no processo aeróbio, de 32 a 36 ATPs. Olha a diferença entre o processo anaeróbio e o processo aeróbio, ok? Então, enquanto na fermentação cada acetilcolina A ou cada acetil-CoA produz apenas 2 ATPs, num processo anaeróbio sem oxigênio, no processo onde eu continuo com o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, eu produzo 32 a 36 ATPs. Ou seja, é muito mais vantajoso ter mitocôndrias e produzir ATP através do processo de respiração celular. Alguns subprodutos são liberados, né, sobram desse processo aí de produção de ATP. Dentre eles nós temos o gás carbônico, que então é liberado através da respiração, ele passa para o sangue, né, e aí é um conteúdo que a gente vai abordar mais para frente. Depois de passado para o sangue, ele é liberado através da expiração. E também a gente vai ter aí liberação de moléculas de H2O. Então, todo o processo químico ele envolve a liberação de moléculas diferentes. Então, toda molécula química ela é transformada. Vamos resumir rapidamente tudo isso que eu falei, que às vezes fica complicado? Então, olha só. Nós temos o processo de produção de ATP. Ocorre em 3 etapas quando eu falo de via respiratória. Quais são essas 3 etapas? Glicólise, que ocorre onde? Ocorre no citoplasma. Então eu quebro a glicose através de 10 etapas, ok? De 10 reações químicas, onde eu vou produzir o piruvato e o piruvato vai se transformar em acetilcoenzima A, ou acetil-CoA. Esse acetil-CoA ele é encaminhado então para a mitocôndria, dentro da mitocôndria, lá no interior, aqui ó, nessa partezinha azul, na matriz mitocondrial, acontece o ciclo de Krebs. Depois que aconteceu o ciclo de Krebs, tudo é encaminhado para a matriz mitocondrial, tá? Que é essa que está aqui enroladinha, beleza? Onde eu tenho a cadeia respiratória e ali os prótons de hidrogênio que foram liberados durante todo o processo são utilizados para produzir ATP. E eu produzo ATP a partir do ADP que já estava dentro da célula e do fosfato que estava liberado dentro da célula, beleza? O outro patamar que nós temos é o processo da via de fermentação,
onde o acetil-CoA não vai para a mitocôndria e permanece então no citoplasma, ali na região do citossol, no citoplasma mesmo, né? E aí eu tenho esses dois tipos de fermentação para que eu produza mais ATP. Então, se eu preciso produzir mais ATP, eu vou recorrer ao processo aeróbio e também ao processo anaeróbio. Eu espero que essa aula tenha sido clara, que ela possa elucidar o seu conhecimento básico sobre a produção de energia e de ATP e entender que o ATP é extremamente importante para todos os processos que ocorrem no nosso organismo. Meu nome é Thiago Rocha, professor e nutricionista. Se você gostou dessa aula, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e fale para os seus amigos. Esse canal tem como objetivo trazer conhecimento sobre biologia e conhecimento sobre a área da saúde, principalmente sobre a área da nutrição. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.